Queridos irmãos, é com alegria renovada que nós nos encontramos mais uma vez nesse espaço virtual ofertado pela Associação Espírita Nosso Lar. Ainda que distantes geograficamente, isolados por conta dos necessários cuidados com a pandemia, todos nós caminhamos juntos por laços infindáveis de amor e sintonia espiritual. Para iniciarmos o nosso encontro dessa semana, vamos elevar o nosso pensamento a Deus através da dádiva da oração. Vamos então levando as nossas mentes à figura de Jesus e elevando o nosso pensamento ao Pai misericordioso, pedirmos assim: Pai querido, abençoe, Senhor, a cada um de nós e aos nossos lares, fortifique o nosso ímpeto de fazer o bem, encoraje, Senhor, a nossa determinação por buscarmos a cada dia sermos melhores. Que a Tua presença bondosa irradie sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias e os nossos lares, vibrações de paz e saúde. E que a Tua presença, Pai, seja capaz de iluminar os nossos caminhos e incentivar a todos nós, encarnados e desencarnados. Que em Teu nome, em nome de Jesus, nosso divino irmão, e dos benfeitores espirituais, possamos dar por iniciado esse novo encontro semanal que muita paz nos traz. Que assim seja. Queridos irmãos, para o nosso estudo em conjunto dessa semana, eu sugeri para discussão uma página do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de Emmanuel que eu trago para o nosso estudo é de número 177, que se intitula Guardemos Saúde Mental. E Emmanuel, citando Paulo em Colossenses 3:2, diz o seguinte: Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores, na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando não se algema os parceiros na falta cometida. O avarento está preso nos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede, que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias da ilusão, em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo, sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Queridos amigos, é fácil perceber, através dessa lição de Emmanuel, uma lição simples, direta, objetiva, que a ideia central dele é falar de saúde mental. E o próprio título traz essa diretiva. O título é Guardemos Saúde Mental. E nunca se discutiu tanto saúde mental como nos últimos anos. Se fala desde o início do século XXI das doenças que afetam a nossa saúde mental, que afetam a psique do ser humano. No período de pandemia, com o necessário isolamento, as restrições de contato, a saúde mental de muitos irmãos foram afetadas, precisando de cuidados. Então, o tema de saúde mental é um tema pertinente, atual, vivo. E Emmanuel traz essa abordagem sob um olhar
espiritual muito profundo. Primeiro, a gente percebe que o nosso entendimento de saúde ele evoluiu muito ao longo dos últimos anos. A saúde antigamente era vista como bem-estar físico, mas ao longo da evolução, seja na ciência material terrena, seja na visão espiritual que o homem tem de si mesmo, passou-se a perceber que a saúde não compreende só o bem-estar físico, que a saúde compreende uma visão integrada do ser humano, uma visão holística, que inclui a saúde mental. E é interessante que Emmanuel começa a sua página falando do cristianismo primitivo, que lá na época de Jesus, naquela ideia inicial trazida pelo mestre e depois seguida pelo cristianismo inicial, não se desconhecia a importância da mente sã e iluminada. Há um ditado, uma frase atribuída a um poeta romano anterior à vinda de Cristo, que ele dizia: mente sã, corpo são. Essa frase, por mais que ela pareça uma bagatela, um ditado popular, ela representa de fato algo profundo, porque a mente sã e iluminada projeta sobre o corpo também caracteres sãos e iluminados. A gente bem sabe que a mente, que é a casa do espírito, ela traz a força poderosa do pensamento. E pensamento e vontades dirigidos ao bem, à cura, ao aspecto são, geram no nosso corpo como um todo também aspectos sãos e benevolentes. Então aqui Emmanuel já começa falando que todos aqueles que abraçavam uma vida iluminada, o Evangelho de Jesus, conseguiam manter a mente sã, equilibrada e iluminada também. E ele coloca que hoje todos os pensadores eles encontram a raiz do seu entendimento baseado no passado. E hoje nós já percebemos, principalmente pelo desvendar que a mediunidade nos trouxe, que nós continuamos no plano espiritual tal qual somos hoje. André Luiz tem uma frase que eu acho muito perfeita. Ele diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. E somos. Quando nós passamos a transição da morte para a vida real, que é a vida espiritual, continuamos exatamente tal qual somos atualmente, com defeitos e virtudes, avanços e retrocessos. Então, se um homem, como ele diz aqui, era um criminoso, e criminoso não é só aquele que pratica o crime material, que vai lá e faz algo de ruim contra o próximo ou a sociedade, nós também infringimos as leis morais de Deus e somos criminosos nesse sentido, nós vamos continuar presos aos delitos que praticamos. Se nós temos uma tendência à avareza, ao egoísmo, nós vamos continuar também nesse sentido. Se nós temos a vaidade ou um vício qualquer, e aqui ele cita o vício do alcoolismo, se nós não conseguirmos equilibrar a nossa mente, continuaremos tal qual éramos quando encarnados. Então, por isso a gente vê muitos irmãos já despidos do corpo físico, mas ainda presos a velhos vícios e hábitos. Então, Emmanuel coloca muito bem que todo aquele que se apaixona pelo eu vai levar um tempo muito significativo para se desapegar disso, para avançar. E toda vez que nós nos concentramos no vício, no mal, no eu, de forma egoística, nós nos prendemos ao mal. E isso gera um desequilíbrio na nossa mente que repercute no nosso corpo perispiritual e no nosso corpo físico. É interessante que no livro A Gênese, Kardec, no capítulo 14, especialmente nos itens 14 e 20, ele traz a importância do pensamento. Ele fala que nós conseguimos, de alguma forma, manipular os fluidos, exercer alguma influência sobre os fluidos, que são originados do fluido cósmico universal. E toda vez que nós conseguimos, de alguma sorte, manipular esses fluidos, nós podemos fazer com que essa alteração do fluido se dê para o bem ou para o mal, dependendo da nossa vontade e do nosso pensamento. Kardec coloca que o pensamento e a vontade são para o espírito como a mão é para o homem. E através do pensamento e da vontade, nós conseguimos influir nos fluidos.
E conseguimos influir nos fluidos também trabalhando sobre o nosso próprio perispírito. Então Kardec diz no final do item 20, por exemplo, que quando se diz que um médico cura um doente pelas suas boas palavras, está se dizendo uma verdade. Porque as palavras ditas com aquele pensamento do médico em prol da saúde, do bem-estar, do desejo de cura, elas influenciam sobre o outro. Então, a gente já percebe a importância do nosso pensamento, que é uma energia, como nos diz aqui Emmanuel, irradiante. O pensamento, ele tem força, ele tem energia dispensada pelo espírito em prol de algo. Se nós prendemos o nosso pensamento a coisas rasteiras, mesquinhas, materiais, ruins, nós vamos nos imantar dessa energia que nós mesmos irradiamos. Ao contrário, se nós nos esforçamos para elevar o nosso pensamento e vibrarmos em pensamento de forma mais elevada moralmente, nós também nos imantamos desse bem-estar, dessa sensação de saúde e paz que o pensamento elevado nos traz. Então, Emmanuel coloca muito bem que toda vez que a gente vai fazer um serviço, vai realizar algo, a gente tem que projetar, programar. E isso vale também em relação ao nosso bem-estar, à nossa saúde mental. Se nós queremos mudar o nosso padrão de saúde mental, nos considerar melhores em termos de saúde mental, saúde de espírito e de equilíbrio, nós temos que começar a verificar qual o teor do nosso pensamento. Se o pensamento é essa energia irradiante que nós bem sabemos que ele é, nós temos que verificar até onde nós estamos imantando a nossa mente. Se nós estamos mantendo o nosso pensamento espraiado sobre a terra, como Emmanuel nos fala, nós vamos nos prender ao chão, ele diz, nós vamos nos prender ao que é de material. Mas se ao contrário nós nos elevamos, e através do pensamento ao alto, a Deus, a espiritualidade superior, a todo o Evangelho de Jesus, nós também nos elevamos na sublimidade da espiritualidade. E aí fica a dúvida de como nós vamos conseguir modificar o padrão do nosso pensamento. Existem meios de nós conseguirmos essa mudança, já que é tão difícil às vezes nós mantermos o pensamento equilibrado e elevado o tempo todo? Sim. O próprio Espiritismo, através das obras básicas, nos direciona no sentido de que a oração, por exemplo, tem um poder significativo nesse sentido. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que Kardec fala da coletânea de preces, ele traz a oração, a prece pelos doentes. E Kardec, nesse capítulo, ele explica que muitas das doenças, dos males que nos afetam, inclusive fisicamente, tem origem nas vicissitudes, nos erros, na necessidade de trabalharmos a imperfeição que ainda nos atinge. Então ele coloca que a oração, o pensamento dirigido ao bem, tem um poder supremo também de guardar a nossa saúde, não só prevenindo males, mas também trabalhando sobre os males que já existem. A gente bem sabe da importância da autocura, do pensamento positivo capaz de alterar a nossa disposição orgânica e mental. Existem estudos relacionados a pessoas que oram e pessoas que não oram e como a importância desse efeito da oração se dá na saúde. Além da oração, a gente tem um estudo dignificante, o estudo não só da doutrina espírita, das suas obras básicas e também das outras obras complementares que são tão importantes, mas tudo aquilo que nos eleve enquanto ser. O estudo, ele permite que com o conhecimento nós ampliemos o nosso pensamento. Além da oração, do estudo, a prática da meditação e a prática do bem. O trabalho no bem, seja caridade moral ou material, nos auxiliam em muito no avanço do nosso pensamento em direção ao alto. E aí, Emmanuel termina falando de forma muito profunda, e vale aqui repisar o que ele disse, que o nosso espírito reside onde nós projetamos o nosso pensamento. Então, se nós projetamos o nosso pensamento ao alto, é lá que nós estaremos.
Se nós mantivermos o nosso pensamento no chão, é aqui que continuaremos. Às vezes a pessoa é livre, mas presa em pensamento, porque retém o seu pensamento fixo em algo. A importância de nós observarmos isso em cada um de nós mesmos, aonde nós estamos direcionando o nosso pensar. Aí ele coloca que nós residiremos aonde projetamos os nossos pensamentos. Podemos ser alicerces vivos do bem, se nós direcionamos o nosso pensamento ao bem, ou do mal, se nós nos prendemos às coisas ainda mesquinhas, egoísticas, terra a terra. E aí ele refaz, a fala de Paulo, que Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima. Não no sentido, e isso tem que ficar frisado, que nós vamos esquecer as nossas incumbências materiais, que nós vamos deixar de lado as nossas obrigações corriqueiras, não é isso. Mas, acima de tudo, cumprir sim as nossas obrigações diárias, conosco, com o próximo, mas lembrarmos também de elevarmos o nosso pensamento sempre, darmos mais importância ao que é de cima, reconhecermos que, acima de tudo, estamos envolvidos na benevolência divina, que nosso caminho real é o progresso, é o bem, é a evolução, e que não estamos sozinhos nesse caminhar. Espíritos amigos zelam por nós, nos estimulam e nos acompanham, dando as mãos sim quando nós fraquejarmos. Que nós possamos então, meus irmãos, ao longo dessa semana, refletirmos na importância da saúde. Não só a saúde física, orgânica, que exige de nós o cuidado, o asseio, a precaução, como, por exemplo, nós vivenciamos na pandemia, e isso exige que lavemos as mãos, usemos máscara, adotemos medidas de cuidado e de prevenção. Mas, acima de tudo, que nós observemos a nossa saúde mental. Como está o nosso padrão de pensamento? Aonde nós direcionamos os nossos anseios, as nossas dificuldades, o nosso desejo? Que nós possamos usar, como nos diz Kardec na Gênese, o pensamento e a vontade para criarmos alavancas de progresso a cada um de nós. Que nós tenhamos a força pelo estudo, pela oração, pela prática da caridade, de elevarmos o nosso pensamento, a tal ponto de vivenciarmos a sublimidade da espiritualidade superior, ainda que encarnados. Que a paz de Jesus, que a paz de Deus possam envolver a nossa semana, que tenhamos uma semana de muita força, de muito trabalho, material, mas principalmente espiritual conosco mesmo. Fiquem em paz e se cuidem. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está, nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral.
precisar de chão, voar, nem asas, nem balão. Liberdade, meu porto final, a paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento